Irmãos, meu pai falou a respeito que eu estaria ministrando hoje. Fiquei um pouco apreensivo, eu orei ao Senhor e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Tenho certeza que não é em vão. Amém? Abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, seu capítulo de número 15, seu versículo de número 1 em diante. Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 1 em diante. Quantos encontraram? Posso ouvir um amém? A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: o Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse-me mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou afora e disse: olha agora para os céus e contra as estrelas, e se podes contar, diz-lhes: assim será a tua semente. Versículo de número 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar esta terra para herdares. Versículo de número 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Você diz amém? Amém. Meus irmãos, quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava fortemente ao meu coração a respeito de promessas. Porque promessas, a gente está acostumado a ouvir que a gente tem uma promessa. Mas quem é que aqui sabe quando que a promessa de Deus vai se cumprir? Quando é que a promessa de Deus vai chegar? Ninguém sabe. Todos nós, quando fomos chamados, recebemos um chamado, nós não sabíamos quando as promessas de Deus iam acontecer. Mas as promessas de Deus foram feitas a nós. Ou seja, as promessas são reais. Mas passa-se um tempo, o título do texto diz que Deus anima Abraão. Se Deus anima Abraão, quer dizer que Abraão estava desanimado. Porém, para nós entendermos o capítulo de número 15, nós precisamos voltar ao capítulo de número 12. O que Deus havia prometido a Abraão? Deus começa dizendo a Abraão: Abraão, sai da sua terra. Amém? Abraão era de onde? Abraão era de Ur dos caldeus. Abraão vivia com a sua família na idolatria. Porém, Deus chega a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra. Deus está dando uma ordem a Abraão: sai. Deus não perguntou a Abraão: você quer sair? Abraão, você pode sair. Deus deu uma ordem dizendo: Abraão, sai. Antes de iniciar essa mensagem que o Senhor colocou ao meu coração, a primeira coisa que eu quero frisar aos irmãos: que quando Deus te chamou, Ele não perguntou se você queria ir, Ele não perguntou qual era a sua condição, Ele não perguntou qual era a sua vontade, mas Ele disse: você vai. Eu te escolhi, eu te separei, eu te chamei. A escolha não é sua, a escolha é minha. Se Deus disse, está dito. Se Deus prometeu, está cumprido. E aonde nós vamos ver mais isso? Quando Deus chama Jonas, Jonas não quer ir a Nínive. Quer ir? Não quer. Mas ele foi. Foi. Porque se Deus falou que você vai, você vai. Se Deus disse que é você. Se Deus disse que tem uma obra na sua vida, eu quero dizer para você que está desanimado, desacreditado: creia, porque vai acontecer. Glória. Porém, esta chamada de Deus começa com dores. Por quê? Primeiro, Abraão tem que deixar o que ele não quer deixar para viver a promessa de Deus. E a primeira palavra que Deus diz para Abraão é: sai da tua terra, do meio da parentela e da casa do teu pai. Ou seja, Abraão, sai do teu ponto de segurança e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui eu pergunto para os irmãos: quem aqui quer sair sem saber quando vai sair, sem saber como que vai chegar, sem saber qual é o destino? Ninguém quer. Mas se Deus falou, vai ter que sair. Se Deus prometeu, oh glória, eu quero frisar isso daqui: se Deus te prometeu algo, saiba que no tempo dele vai se cumprir. Oh glória.
Porém, nós podemos acrescentar que Abraão não está simplesmente deixando a sua terra, mas Abraão está deixando o seu povo. Abraão está deixando a sua cultura. Abraão está deixando a sua crença. Abraão está deixando a sua família. Abraão está deixando a casa do seu pai para ir para um lugar que ele não conhece. Quem de nós, em que estaríamos na condição de Abraão, ia dizer, eu estou preparado? Ninguém. Mas eu quero lembrá-los que um dia Jesus Cristo de Nazaré chegou na sua vida, não perguntou como você estava, mas ele disse, você vai, eu te escolhi, eu te separei. Aí você no começo, no início da caminhada, disse, que negócio é esse? Como que eu vou? Para onde eu vou? Qual é o destino? Qual é o propósito? Você saiu sem saber, mas em todos os tempos Deus te guardou. Deus guardou Abraão em todos os tempos. Oh, glória! Nós saímos, quando nós recebemos um chamado de Deus, nós não sabemos quando vai acontecer, como vai acontecer, qual é o propósito, mas se Deus falou, eu preciso crer. Oh, glória! Então Abraão começa deixando a sua segurança, o seu lar, a sua família, para ir para um lugar que ele não sabe. Primeiro ponto que eu quero dizer para você: se você ainda não deixou aquilo que Deus mandou você deixar, você não vai viver as promessas de Deus na sua vida. E é um grande problema, porque tem pessoas duvidosas. Eu largo ou não largo, eu fico ou não fico. Tem pessoas que estão cocheando em dois pensamentos. Mas Deus está dizendo para alguém nessa noite: sai logo, sai depressa. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei para a obra. Oh, glória! Porém, no capítulo de número 15, no capítulo de número 12, me perdoe, nós vamos ver que Abraão sai de Ur dos Caldeus, desce a Harã. Em Harã nós vemos no capítulo 12, versículo 5, que Abraão é abençoado em Harã. Abraão consegue adquirir algumas coisas em Harã. Porém, a terra que Deus havia prometido para Abraão era Canaã. Então, Abraão fica um período em Harã. Mas depois Abraão segue viagem para Canaã. E quando Abraão chega na cidade de Canaã, Abraão ele vai percorrer a cidade de alto a baixo. Abraão começa a colocar altares ao Senhor na cidade, a qual o Senhor havia lhe prometido. E Abraão está na terra da promessa. Mas olhe para cá. O que o versículo de número 10 vai dizer? Que Abraão que teve fome. E o que Abraão fez? Desceu ao Egito. Antes de adentrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração, preciso falar isso para os irmãos. Canaã estava passando por um problema. A terra estava seca. Porém, Abraão olha para o Egito. O Egito é banhado pelo rio Nilo. Então, Abraão está olhando para o Egito, que o Egito tem comida. E Abraão não estava preocupado. Abraão não estava preocupado na promessa, mas Abraão estava preocupado com a sua fome. Ou seja, é difícil lembrar das promessas quando a necessidade chega. Deus disse para Abraão descer ao Egito? Não. Abraão perguntou para Deus: Deus, eu posso ir ao Egito? Também não. O que Abraão fez? Foi sozinho, com as suas próprias vontades. Mas Deus havia mandado? Não. Ele desceu, porque ele estava com fome. Desceu ao Egito. Aqui também nós não vamos ver nenhuma proibição. Mas disso eu quero trazer algumas lições para nós. A primeira lição que eu quero trazer para nós é que a terra, muitas das vezes, que Deus promete para nós achamos que essa terra ela é florida, que nessa terra nós não vamos passar dificuldade, que nessa terra nós não vamos passar fome, que nessa terra nós não vamos passar provações. Porém, quando nós olhamos para a vida de Abraão, não é bem assim. Quando Abraão chega na terra que ele está achando que tem bonança, tem fome. Abraão não está entendendo, mas Deus está provando Abraão na terra que Deus havia prometido. Ou seja, chegou a fome para Abraão. Aí eu pergunto para você: quem é você no lugar que Deus te colocou quando está seco? Quem é você no lugar que Deus te colocou quando não tem aquilo que é os seus recursos para você sobreviver? Quem é você? Como nós confiamos em Deus, como nós acreditamos em Deus. Eu quero lembrar aos irmãos, como eu disse no início da mensagem: se Deus te fez uma promessa, você pode estar passando o que estiver passando, mas saiba de uma coisa: tem um propósito de Deus para todas as coisas, não é em vão. Deus tem um plano, um propósito para isso. Oh, glória!
Porém, eu não vou me atentar sobre as bênçãos que Deus fala a Abraão, mas nós sabemos que as bênçãos que Deus fala a Abraão são muitas. E Abraão começa, no capítulo 12, nós vamos ver que Deus faz muitas promessas para Abraão. Mas quando eu li esse texto, eu entendi que tem muitas pessoas que estão em Canaã, mas ao mesmo tempo estão olhando para o Egito. E nós estamos vivendo um período dentro da igreja muito problemático, porque tem pessoas que estão em Canaã e estão no Egito. Tem gente que está em Canaã e está no Egito. E Deus não está chamando ninguém para ficar no Egito, porque a terra da promessa é Canaã. Ou você fica em Canaã, ou você fica. Não tem escolha. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Abraão está no Egito. Porém, Abraão não serve nem para ficar no Egito. Deus envia lá sobre Faraó o problema. E Faraó chega a Abraão e diz: por que tu fizeste isso? Por que tu mentiste? E o que Abraão é convidado a fazer? A sair da cidade. O que eu entendi quando eu li esse texto? O Senhor falava no meu coração: tem gente que tem promessa em Canaã, mas está no Egito. Mas eu quero dizer para um pai, para uma mãe, para uma esposa, para um esposo, para um familiar, para um parente, um amigo, se ele tem promessa de Deus, nem o Egito vai querer ele, porque Deus vai fazer com que Faraó expulse ele da cidade do Egito, porque o lugar dele é Canaã. Aleluia! Descansa o teu coração, pai, descansa o teu coração, mãe. O teu filho está guardado até no Egito. Deus tem promessa, Deus tem promessa, Deus tem promessa. Aleluia! Oh, glória! Deus não nos chamou para ficar cocheando em dois pensamentos. Deus não nos chamou para brincar uma hora no Egito. Deus nos